Embora muitas nações ao redor do mundo gostem de se gabar de sua força militar extremamente competente, nem todos os países possuem uma força defensiva de alto poder. Alguns países não podem pagar ou simplesmente não querem uma presença militar forte em seu solo natal, e os resultados com certeza vão levantar algumas sobrancelhas. Então, quais países têm os exércitos mais fracos do mundo? Vamos descobrir? Macedônia do Norte. Oficialmente chamada de República da Macedônia do Norte, é um pequeno país sem litoral, encontrada na Península dos Balcãs. Tem uma população de um pouco mais de 2 milhões de pessoas, em um espaço que poderia caber nos Estados Unidos mais de 380 vezes. Com isso em mente, não é muito surpreendente que os Estados Unidos tenham um orçamento de defesa muito maior, quase 7.000 vezes o orçamento da Macedônia. Os 108 milhões de dólares que a Macedônia do Norte gasta em esforços militares representam apenas 0,85% do seu PIB. Isso é muito baixo em comparação com a média europeia de 1,3% e os impressionantes 3,4% dos Estados Unidos, especialmente considerando que a Macedônia do Norte tem um histórico de conflito com a vizinha Albânia. No entanto, essa quantidade relativamente pequena permite que o exército da República da Macedônia do Norte mantenha pelo menos alguma aparência de um exército terrestre e força aérea, visto que não está perto do mar, não tem nenhuma capacidade naval, mas possui 14 helicópteros de transporte e 4 helicópteros de ataque, alimentado por apenas 13 mil militares, 5 mil dos quais são reservas. Parece que a Macedônia do Norte não tomará o mundo à força tão cedo. Afinal, quando se trata de guerra, o poder está nos números, mas enquanto os macedônios mantenham seus gastos militares humildes, eles os gastam bem, transportando o Papai Noel para o aeroporto internacional de Skopje por um helicóptero militar todos os anos. Agora, tudo que o Papai Noel precisa é disparar um lançador de foguetes para anunciar a sua chegada, e a Macedônia ganhará 1.000 pontos de força militar apenas. Bósnia e Herzegovina. Dizem que os diamantes são forjados sob pressão, mas isso realmente não é verdade para as forças armadas da Bósnia e Herzegovina. Este país do sudeste europeu criou um exército bem no meio da Guerra da Bósnia, de 1992. O retorno rápido e o acesso limitado aos suprimentos significavam que o exército deste país era composto por qualquer pessoa que eles pudessem colocar as mãos, incluindo gangues criminosas. Apesar de sua reforma no início dos anos 2000, as coisas não melhoraram muito. Embora a Bósnia e Herzegovina tenha uma pequena seção de litoral totalizando apenas 19 quilômetros, o país não possui forças ou equipamentos navais. Acredita-se que sua força aérea contém apenas 19 helicópteros, mas os relatórios não sugerem que nenhum deles seja realmente projetado para a defesa. A pouca força que eles têm pode ser encontrada em suas forças terrestres, que consiste em 10.500 militares ativos. Embora a estrutura das forças armadas do país permita capacidade para 6.000 soldados na reserva, essas reservas são supostamente inexistentes. Mas apesar de toda essa falta de mão de obra, o país tem um orçamento de defesa militar relativamente considerável, de 165 milhões de dólares. Este valor monetário tem chamado a atenção nos últimos anos, à medida que o público começou a questionar para onde o dinheiro estava sendo usado. Na verdade, em 2012, o presidente da presidência da Bósnia e Herzegovina, Milorad Dodik, pediu a abolição dos militares em resposta a gastos suspeitosamente elevados, com baixo desempenho resultante. As forças armadas finalmente permaneceram, mas quando o próprio governo começa a discutir que suas forças armadas são inúteis, dificilmente é um sinal de potência global. Suriname. Nos últimos 40 anos, o Suriname experimentou não apenas um, mas 2 golpes de Estado, bem como uma guerra civil, que consequentemente deixaram os militares de joelhos. O único país de língua holandesa da América do Sul tem uma grave falta de barcos militares, aeronaves e até carros, com o pouco que tem sendo em grande parte decrépito e obsoleto. As forças armadas do Suriname são compostas por 1.850 efetivos ativos, selecionados entre menos de 600 mil habitantes totais, o que pode ser eficaz em pequena escala, se não fosse a falta de equipamentos. Atualmente, a Força Aérea do Suriname tem apenas 3 helicópteros de serviço sob seu comando. Durante muito tempo, a Marinha e a Guarda Costeira tinham 3 barcos de patrulha, que foram adquiridos na década de 70, mas no início de 2010 eles estavam tão desatualizados que nenhum deles estava em serviço, e até que 3 novos foram adquiridos em 2012. Mas desde então, o Suriname tem dependido das doações militares de outras nações, visto que todos aqueles golpes e conflitos internos também fizeram um grande número em sua economia,
com todos esses problemas. Assolando seus militares, não é surpreendente que o orçamento de defesa do Suriname atinja apenas 63 milhões. Isso não é o suficiente para comprar um caça F-35. E como você deve intimidar seus inimigos sem jato? Talvez alguns recortes de papelão sejam suficientes por enquanto. Somália. A Somália, desde a derrubada do seu governo em 1991, a nação africana da Somália foi assolada pela guerra civil. Como seria de esperar, isso tornou a organização do exército um pouco complicada, para dizer o mínimo. Embora a Somália tenha um exército oficial de ativos de 20 mil soldados, isso não é nada em contraste com o tamanho de sua população, que ultrapassa 15 milhões de pessoas. A escala dos conflitos internos significa que uma parte notável da população pertence às forças combatentes, fora das Forças Armadas Nacionais oficiais. Isso também significa que os militares têm 100 veículos blindados e 10 tanques, geralmente ocupados lutando contra problemas civis em vez de defender as fronteiras. Como pode imaginar, isso colocaria a Somália numa enorme desvantagem se outra nação atacasse, embora tenha o litoral mais longo. Costa Rica. Novamente, sobre os próprios cidadãos da Costa Rica, os militares foram substituídos por algo conhecido como Força Pública da Costa Rica, que inclui unidades como a Guarda Civil e o Serviço de Vigilância Aérea. A Força Pública é composta por aproximadamente 12 mil policiais, que são responsáveis pela aplicação geral, combate ao narcotráfico e patrulha de fronteira. Dito isso, eles não estão exatamente bem equipados para manter a ordem e a proteção. Até 2018, eles tinham apenas 70 itens, muito básicos de embarcações de alcance limitado, capazes de patrulhar o país, que tem 1.287 quilômetros de costa. Felizmente, naquele ano, os Estados Unidos doaram 3 barcos patrulha, 2 interceptadores e 4 helicópteros, embora nenhum deles esteja realmente armado. Mas apesar de ter que confiar em coisas de segunda mão de outras nações, há uma vantagem em não ter militares. Ao não financiar ou manter treinamento ou pessoal de equipamento militar caro, a Costa Rica é capaz de empurrar mais de 7% do seu PIB para a educação. Isso é consideravelmente superior aos 5% dos Estados Unidos. Este foco na educação, em vez de militarização, é projetado para estabelecer uma defesa de um público bem informado, promover estabilidade dentro do país para evitar outra guerra. Do ponto de vista militar, a Costa Rica pode ser do lado mais fraco, mas isso não significa que não seja inteligente. Panamá. O Panamá, seguindo o exemplo da Costa Rica, o país do Panamá, famoso por sua hidrovia de vital importância, aboliu suas forças armadas em 1990. Tendo sido governado por uma ditadura militar durante décadas, o governo de sucesso dissolveu seu exército e substituiu pelas forças públicas panamenhas. Estas consistem na Polícia Nacional, unidades de aviação naval e de proteção de fronteiras, alguns dos quais tecnicamente têm capacidade de guerra, mas são mantidos sobre uma rédea incrivelmente apertada. Para uma população de 3,8 milhões de pessoas, há apenas cerca de 10 mil funcionários ativos, e apesar de estar situado em uma das hidrovias mais importantes do mundo, o grupo naval possui apenas 33 embarcações, 16 dos quais são barcos patrulhas dedicados. O grupo aéreo deles também não está exatamente cheio de suprimentos, contando com apenas 23 helicópteros. Alguns deles são dedicados a serviços de ambulância. E finalmente, mas não todos juntos, surpreendentemente, o Panamá tem um total de 0 caças. Até os exércitos da Coreia do Norte têm acesso a caças. Embora pareça ser justa a Coreia do Norte, mas o lado oposto do Panamá é ultramilitarista, dedicando cerca de 1/4 de seu PIB à defesa. Mônaco. Apesar de ostentar grandes orçamentos para sua monarquia, cassinos e corridas anuais de Fórmula 1, o Mônaco certamente não está gastando muito na sua defesa. Apesar de 32% da população ser composta por milionários, o segundo menor país do mundo não tem força militar regular. Quaisquer questões importantes na defesa do Mônaco caem no colo da vizinha França, mas Mônaco não está completamente indefeso sem seu irmão mais velho francês. O Estado soberano possui 2 pequenas unidades militares. Uma delas é conhecida como Compagnie das Carabiniers do Príncipe, que protege o príncipe e o judiciário. O outro, o Corpo de Bombeiros, é responsável pela defesa civil e combate a incêndios. Embora seja relatado que Mônaco tem uma força militar combinada de cerca de 260 pessoas, cerca de 140 delas compõem seu referido serviço de combate a incêndios. Isso deixa o país inteiro com cerca de 124 soldados e são empregados principalmente para fins cerimoniais. Apesar da falta de poder de fogo, de alguma forma, a pior parte dos militares de Mônaco é seu conjunto de uniformes de aparência bastante peculiar. Embora sempre possa ser pior, eles poderiam fazer parte da guarda suíça, da cidade do Vaticano ou desfile de camuflagem do exército de Rom. E aí, para você, quão importante é uma defesa de um país? E como você faria a defesa desses países?